tudo bem com vocês? Sexto ano, como estão? Como estão as coisas? Vamos lá dar sequência ao nosso conteúdo. Espero que vocês estejam muito bem. Olha, eu queria reforçar para que vocês façam as atividades do classe de hoje. Eu tenho postado toda semana, tá? Não deixem de fazer, combinado? Então vamos lá para mais uma aulinha. Vou compartilhar com vocês aqui a nossa telinha do nosso livro, né? Pelo Guia Chrome. Então, agora nós vamos começar essa unidade que é a QT passa, o que está acontecendo, né? A unidade aqui, então vamos lá, né? Olha, então aqui a gente começa aqui, QT passa? Que pergunta é essa? O que está acontecendo com você, né? Aí fala assim, lê o diálogo e depois responde as perguntas. Responda as perguntas. O que será do meu futuro? Eu vou fazer a tradução para vocês. O Juan, em que você pensa, Marcos? O Marcos, o quê? Juan, estamos aqui faz muito tempo, você está parado, como se estivesse sonhando acordado. O que acontece? O que está acontecendo com você? O que está te acontecendo? O Marcos, é que estou imaginando como será meu futuro. O Juan, teu futuro? E então, o que você tem visto? Já sabe qual será a sua profissão e quem será a sua namorada, por exemplo? O Marcos, sim, tenho uma ideia, mas não vou te dizer ainda. Aí o Marcos fala, Juan, você acredita ser um profeta, não é verdade? O Juan, não precisa ser profeta para saber os seus gostos, as pessoas que você gosta. Como ser seu amigo, quando uma pessoa é amigo da outra, uma pessoa já imagina em que te transformarás e quais as pessoas que estão ao seu redor. O Marcos, bom, se você está dizendo, eu acredito em você. Certo? Então, aqui tem até uma figurinha, né? A gente percebe aqui que tem aqui na escola, né? O Marcos e o Juan que estavam conversando, né? E aqui a gente tem, né? O que acontece com o Marcos, né? O Marcos estava pensativo, né? Preocupado por seu futuro. Isso que se passou a Marcos, né? Que ele passou, né? Aí fala assim, Juan disse que fará Marcos o quê? Que sabe o que vai fazer Marcos ficar o que mais velho, né, maior, né? Que ele falou assim, Juan dijo que sabe que hará Marcos, o que fará o Marcos quando ele ficar mais velho? E você, o que você opina? Aqui o garoto se dedicará. Quem é sua namorada? Isso aqui é uma resposta pessoal, né, para vocês, né? Então, o que vocês acham? Que ele vai se dedicar a quê? Eu não faço ideia. Será que ele vai ser abogado? Ou então ser médico? Eu não sei, né? Qual será seu ofício? E sua nóbia será Pilar? Quem será, né? Aí aqui pergunta assim, relaciona as palavras do texto às suas correspondentes. Então, imóvel, o que é imóvel? Estático ou quieto, né? Despierto é o quê? Que não está dormido, né? Ofício é o quê? Labor ou trabalho, né? Eu falei para vocês que era profissão, né? Nóbia é o quê? Pareja, parceira, namorada, né? O que é todavia? A mesma coisa que a que significa ainda, né? Então vamos lá. Estados de ânimo. E aí? Como que a gente fica às vezes? Assustado, né? Assustado, assustado. Contento, né? Enfadado, aborrecido, né? Feliz. Que mais? Rabioso, que ódio, raiva, né? Simpático. Que mais? Sonolento, né? Ai, que sono. Cheio de sono, né? Que mais? Tranquilo. Tranquilo. Ou então a outra é o quê? Triste. Lloroso, não? Então está triste. Então esses são os estados de ânimo. Vamos passar então. Bom, eu vou falar para vocês agora um pouquinho. Primeiro a gente vai responder essa questãozinha aqui, ó. Relaciona os seguintes estados de ânimo e seus respectivos sinônimos. O que é rabioso? E aí? Vamos lá, né? Eu tô aqui com o meu livro. Gente, eu adoro ficar com o meu livro. Então, rabioso é o quê? É o mesmo que furibundo. Que mais? Tranquilo. Es lo mismo que pancho, tá bom? Enfadado es lo mismo que
E aí, molesto, né? Que mais? Triste, es lo mismo que... Uai, mas ele falou o sinônimo aqui, né? Triste, deixa eu ver. É o mesmo que afligido, né? Feliz, es lo mismo que contento, né? E sonolento é o mesmo que aletargado, tá bom? Então, só pra gente fazer isso aqui mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho dos verbos irregulares. O que são verbos irregulares? São aqueles verbos que a gente tem modificação na sua raiz, na raiz do verbo, ou então é chamada de radical, né? Então, ou em suas terminações. Essas irregularidades, elas obedecem a princípios gerais, o quê? Da parte da fonologia, do som, ou então de leis fonéticas, né? Comumente são classificados em dois tipos. A gente tem os verbos chamados de irregularidade comum. Por que eles se chamam assim? Porque eles compartilham certas modificações vocálicas ou consoantes na raiz verbal. E é possível a gente agrupar esses verbos segundo a irregularidade que eles tenham em comum, né? Pertencem a esse grupo? Quais são os verbos? Ele até deu o exemplo aqui: confessar, entender, contar, mover, acordar, nascer, crescer e conhecer. Então, olha a irregularidade dele aqui. Maria confiessa. Olha, IE. O verbo é confessar, mas aqui ele tem uma irregularidade do IE. Então, ele fica Maria confiessa lá, verdade. No me acuerdo, o verbo é acordar, me lembrar. Mas aqui ele tem acue. Olha que o E é a irregularidade. No me acuerdo donde dejé mi móvil. E a gente tem os verbos propriamente irregulares, que eles são chamados de irregularidade própria. Por quê? Porque eles não mudam da mesma maneira que os outros verbos. Eles não têm uma regra fixa de mudança. Além do mais, eles podem possuir mais de uma irregularidade na sua forma, né? Ou seja, eles podem apresentar uma irregularidade mista, né? Por exemplo, o estar. Eu estou, olha aí, o Y, que é a Y, né? Só que depois fica tu estás, ele está, aí vai normal, mas ele tem uma irregularidade. O poner, eu pongo, olha o G, né? Então aí depois ele muda, tu pones, ele pone, então ele começa, então ele é misto, ele é regular e irregular. Então por isso ele chama propriamente irregulares. Aí ele deu o exemplo aqui do a ser, né? Ó, hago, o venir, vengo. Ou ele falou de anoierro el uso de los artículos, né? Que é errar. Então fica como yo hierro, tu hierras. Então você vê que muda. Olha, Y, E, R, R, O. Então esses são de irregularidade própria, tá bom? Então vamos lá, continuando. Então agora a gente vai. Então, esse aqui era o que eu queria falar para vocês sobre os verbos e as irregularidades. Agora a gente vai fazer a leitura sobre a importância dos verbos. É um texto aqui. Professor, bom dia, garotos. Os alunos, bom dia. Professor, garotos, hoje vai sobrar para a gente estudar o quê? Nos toca, cabe a nós estudar os verbos irregulares no presente do indicativo. A Rosa. Eu não gosto dos verbos, prof. O prof. Rosa, sem eles não teríamos como expressar as ações, por exemplo. O Paco, pois a mim, Rosa, eu gosto de aprender os verbos e suas conjugações, pois assim consigo me expressar com melhor e com mais fluidez. Se você quer, eu posso te ajudar com algo que necessite. O professor, excelente atitude, Paco. Talvez, olha a expressão, a lo mejor significa talvez. Talvez você possa ajudar ela com as atividades que eu vou deixar hoje. A Rosa, que bom, que bem, né? Sim, eu aceito, né? O Marcos, escuta, prof, que coincidência. Justo ontem estudei algo sobre esse tema. Não é algo muito fácil, é? O professor, sendo assim, Marcos, não pode conjugar o verbo valer na primeira pessoa do singular do presente do indicativo? Aí ele fala, claro que sim, eu valgo. Olha aí, um verbo irregular, né? Não é? Como que você vai fazer falar valer também? Eu valgo, tu vales, né? Então aí ele falou, agora sobra para você, Pilar, né? A te toca, vai para ela, né? O papel, ela haver. Ele fala, conjuga o verbo salir na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Aí a Pilar conjuga. Sim, professor, eu salgo. Outro verbo irregular. Salgo, né? Então vamos lá. Aí aqui ele fala, professor, Juan,
nos dá a oportunidade de ouvir a sua voz conjugando o presente do indicativo também na primeira pessoa do singular o verbo poner. Aí o Juan fala, yo pongo. O que é isso? Eu coloco. Poner é colocar ou pôr, né? O professor, que maravilha, garotos. Vejo que vós outros, né, estáis muito bem, né? Vamos criar uma regra para os verbos irregulares no presente do indicativo? A Pilar. E qual é a regra, prof? Aí ele fala, para esses verbos usamos a letra G quando conjugamos na primeira pessoa do singular no presente do indicativo. O Jorge, bom, isso explica o fato que, digamos, tenho, vengo, hago, traigo, oigo, digo, caigo. É o quê? Tenho, venho, faço, trago, escuto, né? Ouço, né? Digo, caio, né? Etc. Aí o professor, exato, Jorge, que orgulho que é ter alunos tão prontos. Aí os alunos, riram, né? Professor, garotos, eu lhes digo que esses verbos que temos visto hoje pertencem a um grupo de irregularidade chamada irregularidade própria, que além dele existe outro que se chama irregularidade comum, mas isso veremos mais adiante, certo? Aí agora os alunos respondem, sim, prof. Aí vem as perguntas aqui, né, pra gente, né? Os alunos vão ter aula de que matéria? Assinatura é o quê? Língua espanhola, né? Qual é o tema que vão estudar os chicos nessa classe? Qual que é o tema? Verbos irregulares, né? A Rosa ela não gosta de estudar verbos. Sobre a importância de estudar os verbos, que lhe responde o professor a Rosa? O que ele fala? É importante estudar verbos porque sem eles não poderíamos expressar as ações verbalmente, né? Que lhe sugere o professor a Paco? O que o professor sugere a Paco? Que ele pueda ajudar a Rosa com suas tarefas, né? O professor, após fazer uma série de perguntas, olha a palavra atrás, é após, aos alunos, ele cria uma regra para utilizar a hora de conjugar alguns verbos irregulares no presente do indicativo. Qual que é a regra? La regla dice que los verbos irregulares conjugados em presente de indicativo devem hacer em sua conjugação de primeira persona singular la letra re, né? Ele falou, né? E aí ele fala assim, na fala do professor aparece a palavra listos. O que significa? Gente, listos geralmente é o quê? Pronto, a pessoa está pronta, mas nesse sentido que ele falou, eu até tinha traduzido como pronto. É o quê? Inteligentes, astutos, né? Os alunos, tudo bem? Então depende o quê? A tradução de algumas palavras depende do seu contexto, tá? E agora a gente vai ver a fonética, né? A C, a letra C. No espanhol, a letra C pode ter o som de quê? De K. Se está com as vogais A, O, U. O som de S, O, ele colocou aqui teta, se vem com E ou I. Na Espanha, quando vem com E ou I, pode soar como S ou teta, dependendo da região. No entanto, nos países hispano-americanos, não se pronuncia a C como interdental. Esse tetazinho aí é de interdental, se não como S. Então, ele fala caça, né? Coça, olha aí, ó, interdental. Sonido oclusivo, coelho, né? Ou então, cielo, que mais? Cebola, é fricativo, ó. Cielo, cebolha, né? Junto com a letra H, forma o dígrafo che, né? Que a gente fala. Em geral, ele representa um som palatal, que ele é o que? Africado como CH, né? Embora alguns dialetos da Hispano-América, do sul da Espanha, se faz o fricativo, se pronuncia de forma semelhante à SH inglesa. Exemplo, chiste, que mais? Coche, cuchara, né? E agora ele colocou assim, ó, no exercício. Ponha C ou S corretamente. Mi, casa. Está muito cerca, né? Tá vendo? Então, vocês vão preencher para mim e fazer essa tarefinha lá no classe de hoje, tá bom? Sobre o uso da C, lê em voz alta, em continuação, e em seguida assinale a opção correta. Então, vocês vão fazer essas duas aqui. E no final, olha que legal, eu amo, né, gente? Toda vez eu leio com vocês os trava-línguas. Coco loco, era un niño muy disloco, al que se le caía el moco, y otros niños le decían como loco, coco loco, límpate el moco. Cuando cuente contos, cuenta cuantos cuentos, porque si cuentas cuantos, nunca sabrás quantos sabe contar. Oh, eu sou péssima nesse trava-línguas, não? Então, garotos, era isso.
Uma tarefinha só eu vou deixar, né, dessa unidade, essa aqui da letra C, porque o resto eu fiz com vocês. Então, não deixem de fazer. Eu vou colocar no classe Jojo, tá bom? Vou até anotar aqui, Class Dojo, Class Jojo, para que vocês façam lá, tá bom? Gente, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe vocês. Logo, tudo vai voltar ao normal. Eu sentirei saudade de vocês, certo? Te echaré de menos, né? A ustedes, né? Echaré de menos a ustedes, certo? Beijinho, que é sentir saudade, sentir falta, tá bom? Gente, fiquem com Deus, tá bom? Até a semana que vem. Semana que vem eu creio que vai ser a nossa live, né? Para a prova, tá bom? Beijão, eu parabenizo vocês pelas provas. O sexto ano foi um arraso nas provas. Vocês foram muito bem, tá bom? Deus abençoe vocês. Beijão. Tchau!